Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós daremos continuidade aos estudos do Sermão da Montanha ou da Bem-aventurança e falaremos sobre a última bem-aventurança, a sétima bem-aventurança, em que nós encontraremos lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Então Jesus, no Sermão da Montanha, nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito bem. Pacificadores, qual que seria o significado, o sentido do pacificador? Pacificador é aquele fazedor de paz. Então é aquele que faz paz. Mas qual que é a diferença entre pacífico e pacificador? O pacífico, ou a mansuetude, ela foi abordada na terceira bem-aventurança. Então aquele que é pacífico é aquele que não devolve ódio com ódio, é aquele que perdoa as pessoas, é aquele que é tolerante com as pessoas. Já o pacificador é muito mais além. O pacificador, uma vez que ele já vem conquistando uma série de virtudes, já alcança, por exemplo, a pureza de coração, a misericórdia, e aí então ele já sentindo a paz interior, ele inicia então um processo de ajuda, de suportar os demais nessa busca ou nesse caminho da paz interior. Então, pacificador é aquele que já é pacífico e que também ajuda os demais a encontrarem essa paz interior ou esse caminho. Então, por exemplo, Jesus nos trouxe esse sermão da montanha ou as bem-aventuranças, que nada mais é do que um caminho para encontrarmos a paz interior ou para sermos bem-aventurados. Então Jesus, ele foi um pacificador. Ele nos trouxe maneiras, caminhos através do exemplo de cada um de nós também desenvolvermos e encontrarmos a nossa paz interior. E aí Jesus nos fala, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. E aqui é muito importante entendermos o que é a paz do mundo e como é a paz de Jesus. A paz do mundo, nós acreditamos que é quando tivermos dinheiro, quando não tivermos nada nos incomodando, né? Pessoas ao nosso redor, quando estivermos sozinhos. Essa é a paz do mundo, ou a paz que o mundo dá para muitas pessoas. Mas a paz que Jesus nos promete, ela não é essa. A paz que Jesus nos promete é uma paz interior. Ou seja, eu não dependo de nada do que está aqui exterior. A paz interior é um estado que nós nos encontraremos, que independente se eu tenho dinheiro ou não, se eu estou com pessoas que pensam diferente de mim ou não, se existem problemas na minha vida ou não, eu consigo manter uma tranquilidade, uma paz interior. Essa paz de Jesus, ela, como nós falamos, ela não depende de recursos externos. Essa paz de Jesus, ela já nos traz um entendimento das leis divinas, o que nos dá uma paz, uma tranquilidade, porque sabemos que Deus é um grande Pai e que zela por todas as suas criaturas. Então isso já nos traz uma tranquilidade sobre o dia de amanhã, sobre o que pode acontecer, né? Aquele que não tem esse entendimento vive preocupada. Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Com a paz de Jesus não acontece, né? Porque
nós temos isso em várias passagens. Jesus falando, olha, se os lírios do campo têm uma roupagem tão bela e são cuidados tão bem pelo Pai, por que nós então ficamos nos preocupando o que vamos vestir, o que vamos comer, o que vamos fazer? Então esse entendimento da mensagem de Jesus nos traz essa paz. Um outro ponto também relacionado com a paz é a conexão com Deus, ou com o divino interior, ou com o divino exterior, sempre dependendo, né, da crença de cada um. Mas o trabalho que Jesus oferece ou nos ajuda é de religação com Deus, né? O termo religião, ele é isso, é religare, é tornar essa conexão com Deus novamente, religação. Então, essa mensagem de Jesus, ela nos ajuda a nos conectarmos, a manter essa conexão com o divino. E isso é fundamental para a nossa paz interior, para a nossa tranquilidade. Um outro ponto que a paz de Jesus nos traz é com relação às ações. Então, ela nos fala de fazermos caridade, de praticarmos somente o bem, de fazer ao outro aquilo que eu gostaria de receber. E a partir do momento em que vivemos na retidão, a nossa consciência já ficará muito mais tranquila, porque saberemos que estamos fazendo aquilo que nos cabe, aquilo que é possível que seja feita, que estamos dentro do nosso caminho. Então isso também nos traz a paz. Com relação à conexão com o divino, que é muito importante e que nós trabalhamos na sexta bem-aventurança, né, que nós falávamos dos puros de coração, ou seja, naqueles que já alcançaram, que já conseguiram desenvolver todas as virtudes e aí chegam num ponto de pureza de coração, que esses perceberão a Deus, né? Está escrito lá, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí nós falamos que é no sentido de perceber, sentir a Deus devido a essa conexão. E aí, por exemplo, João lá em 10:30 nos fala que Jesus dizia que ele e Deus eram um, então mostrando essa conexão, porque nele, Paulo se referindo a Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui também nos mostrando essa conexão. E aí Paulo mesmo também fala dessa conexão com ele. Já estou crucificado com o Cristo e vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Então essa sexta bem-aventurança que nós já falamos, quando atingimos a pureza, quando não mais tivermos manchas morais ou defeitos, nós conseguiremos essa conexão com Deus, conseguiremos perceber a Deus, seremos uno com o Pai. E aí João em 14:12, relata que Jesus nos disse que nós também conseguiríamos fazer essas obras que Jesus o fez. Então, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Então aqui Jesus nos ensina que quando nós atingirmos tais estágios, tal evolução moral, nós também conseguiremos fazer isso, também conseguiremos desenvolver. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, aqui nessa sétima bem-aventurança, ele nos diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí nós temos aqui várias passagens em que Jesus se considera já como sendo filho de Deus. E aí é importante entendermos, uma vez que nós conseguimos aquela conexão com Deus, que conseguimos perceber, sentir a Deus, e começarmos a ajudar os demais
filhos de Deus, as demais criaturas, a também encontrarem essa paz e a buscarem essa conexão com o divino, então passaremos a trabalhar, né, como co-criadores de Deus, e aí seremos chamados filhos de Deus, porque participaremos de forma ativa da criação divina. Então Deus nos dá essa oportunidade de atuarmos, de sermos co-criadores com Ele nesse mundo, na sua obra. E uma vez que tivermos essa conexão, passaremos a ser então as mãos, os braços, a cabeça de Deus no mundo. Passaremos a ser chamados filhos de Deus no sentido de trabalhadores, né, de trabalharmos diretamente ou com Deus, ou representar Deus no mundo. Então, seremos chamados de filho de Deus. Embora todos nós somos filhos de Deus, porque fomos criados por Deus. Mas aqui nesse sentido, quando Jesus falava filhos de Deus, é mais nesse sentido de, uma vez conectados a Deus, atuarmos, agirmos, trabalharmos para Deus. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.